eu sou professora de matemática, essa é a nossa aula de número 63.1. Aqui a gente vai aplicar um pouquinho do que a gente estudou sobre regra de 3, tanto a simples quanto a composta, tá? Então aqui são alguns exercícios extras, né, para vocês aplicarem um pouquinho mais desse conteúdo que a gente estudou nas últimas aulas. Então o objetivo hoje vai ser resolver e elaborar problemas envolvendo grandezas direta e indiretamente proporcionais, utilizando as regras de 3 estudadas. Os materiais que você vai precisar vão ser o seu caderno, caneta, lápis e borracha, certo? Para fazer as anotações e resolver os exercícios. Então vamos começar com o exemplo de número 1. Na aula de geografia, Helena mediu com a régua a distância em linha reta entre os municípios de Fortaleza, Ceará, e Natal, no Rio Grande do Norte, no mapa representado a seguir. Qual a distância real aproximada em linha reta entre esses dois municípios? Então, observando a figura, a gente consegue encontrar aqui a escala desse mapa, né? E é a partir dessa escala que a gente vai encontrar o valor que a gente quer. Então, ela utilizou a régua, a gente vê que ela encontrou aqui aproximadamente 5,5 centímetros de distância. E a escala diz que 1 centímetro, né, aqui, indica o correspondente a 80 quilômetros na distância normal, certo? Então, a partir dessas informações, a gente consegue, né, montar aí a nossa regrinha de 3. Então, para resolver esse problema, a gente tem que observar que as grandezas distância no mapa e distância real são diretamente proporcionais, né? Se a distância no mapa é maior, a distância na vida real também vai ser maior, né? Então, com base na escala do mapa e na medida que foi feita por Helena, a gente pode calcular a distância real aproximada em linha reta entre Fortaleza e Natal. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer a regrinha de 3. Então, eu tenho distância no mapa é de 1 centímetro, equivale a 80 quilômetros na distância real. Ela encontrou 5,5 centímetros no que ela mediu e ela quer descobrir quanto que esses 5,5 centímetros equivale na distância real. Então, eu tenho a seguinte proporção, né? 1 sobre 5,5 igual a 80 sobre x. Multiplico o cruzado, eu fico com 1 vezes x igual a 5,5 vezes 80, o que vai me resultar então em x igual a 440. Ou seja, a distância aproximada, né, em linha reta entre os municípios ali que ela queria é de 440 quilômetros, ok? Número 2. Em sua casa, Silas utiliza o ferro de passar roupas 8 dias por mês por 30 minutos em cada dia, consumindo ao todo 4,6 kWh. Observe a estratégia que ele pretende utilizar para economizar energia elétrica. Então, para economizar, ele vai acumular as roupas e passar ela apenas 4 dias por mês, utilizando o ferro por 45 minutos em cada dia, certo? Então, quantos kWh aproximadamente Silas deve consumir em um mês, utilizando o ferro de passar roupa com essa nova estratégia? Então, aqui a gente tem uma regra de 3 composta, né? A gente está trabalhando com mais de 2 informações. Então, para resolver esse problema, a gente vai organizar as informações que ele nos trouxe na tabela. Então, quantidade de dias por mês, ele vai fazer 8, ele faz 8, né? E quer fazer 4. O tempo de uso de ferro, quando ele faz 8 vezes por mês, ele usa por 30 minutos. E quando ele fizer 4 vezes por mês, ele quer utilizar 45 minutos. O consumo mensal, então, de energia elétrica de 4,3 vai para quanto? Vamos descobrir, né? Primeira coisa, como que a gente vai descobrir? A gente vai fazer o quê, né? Colocar a primeira flechinha lá no nosso termo que a gente não conhece, né? No termo que tem o x, no caso. Ali a gente tem uma interrogação. E a gente vai analisar ele com cada uma das grandezas que a gente tem, ok? Então, como as grandezas, quantidade de dias por mês e consumo mensal de energia elétrica são diretamente proporcionais, podemos colocar então a setinha para o mesmo lado. A gente ignora a parte do meio aqui por enquanto, vamos trabalhar apenas com esses dois. Eu vou analisar. Se eu passar a roupa mais dias no mês, eu vou gastar mais ou menos energia? Mais energia, né? Se eu passo mais dias, eu gasto mais energia, certo? Agora vou ignorar essa daqui e vou analisar o tempo de uso de ferro por dia com o consumo de energia elétrica. Então, como a grandeza, tempo de uso por dia e consumo mensal de energia elétrica são diretamente proporcionais também, podemos colocar a seta para o mesmo lado também. Então, olha só, vou pensar. Se eu usar o ferro por mais tempo, eu vou gastar mais energia ou menos? Vou gastar mais energia, né, gente? Usei o ferro por mais tempo,
vou gastar mais energia, certo? Então, a partir dessa análise, a gente consegue montar a proporção. Como que a gente faz mesmo? Escrevo primeiro aquela que eu quero descobrir, no caso 4,3 sobre x, e as outras, né, aí igual a multiplicação das outras duas. E aí eu tenho que analisar. As flechinhas aqui estão todas para o mesmo lado, então eu vou manter as proporções que eu tinha. 8 sobre 4 vezes 30 sobre 45, certo? Faço a multiplicação então, né? Vou ficar com 4,3 sobre x igual 8 vezes 30, 240, 4 vezes 45, 180. Então, eu cheguei aqui, se eu fizer a multiplicação cruzada, 240 vezes x e 4,3 vezes 180. Eu chego, então, em 240x igual a 774. Fazendo a divisão dos dois, eu vou chegar em x igual a 3,225. Então, a pergunta era, quantos kWh aproximadamente Silas deve consumir em um mês utilizando o ferro de passar roupas com essa nova estratégia? Então, Silas vai consumir 3,225 kWh de energia elétrica por mês se utilizar o ferro apenas 4 dias por mês e 45 minutos em cada dia, certo? Gente, aqui é a aplicação de exercício, como a prof já falou, tá? Se você tem dúvida de como faz mais passo a passo, mais simplificado ainda do que na aula de hoje, recomendo que você assista às aulas anteriores ali, regra de 3 simples e regra de 3 composta, que foi onde a gente trabalhou bem esmiuçado todo esse conteúdo, tá certo? Vamos para o exemplo de número 3. Um trecho considerado perigoso de uma estrada tem a velocidade máxima permitida de 80 km por hora, possibilitando que os veículos o percorram em 9 minutos no mínimo. Para reduzir a quantidade de acidentes que frequentemente ocorrem, a administração dessa rodovia vai reduzir a velocidade máxima para 60 km por hora nesse trecho. Com essa mudança, em quanto tempo, no mínimo, será possível percorrer esse trecho de estrada? Então, a gente tem que montar, né, aqui e analisar as questões. Então, vamos lá. Para responder essa questão, note que as grandezas velocidade máxima permitida e tempo mínimo do percurso são inversamente proporcionais, né? Se eu andar mais rápido, eu chego em menos tempo. Se eu andar mais devagar, ou seja, se eu andar com menos velocidade, eu vou demorar mais tempo. Então, percebam que enquanto uma grandeza cresce, a outra diminui. Isso mostra que elas são inversamente proporcionais, certo? Pois, por exemplo, quando dobramos a velocidade máxima permitida, o tempo mínimo do percurso vai ser reduzido à metade. Quando reduzimos a velocidade máxima à metade, o tempo do percurso dobra e assim por diante, ok? Então, vou montar a minha tabelinha. Velocidade máxima é 80 e eu levo 9 minutos. Mas agora eu tenho que a velocidade máxima vai ser 60 e eu quero saber quanto tempo eu vou levar. Vou montar a minha proporção, mas lembrando, como elas são invertidas, como são inversamente proporcionais, eu monto uma delas ao contrário, tá? Então, aqui eu tenho 80 sobre 60 igual a x sobre 9, em vez de eu fazer 9 sobre x. Cuidado, tá? Essa parte é importante. Precisa ser feita essa inversão, sim, porque elas são inversamente proporcionais. Multiplicando cruzado, então, eu tenho 60 vezes x igual a 80 vezes 9. Se eu dividir, né, o 60 ali, dividindo para o outro lado, eu fico com 720 divididos por 60, que vai me resultar, então, em x igual a 12. Portanto, com a redução da velocidade máxima permitida para 60 km por hora, o tempo mínimo para percorrer esse trecho de rodovia vai ser, então, de 12 minutos, ok? Então, de 9 minutos foi para 12, ok? Número 4, uma perguntinha aí do Enem de 2013. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento de água vai ser reduzido em 4 horas. Quando o reservatório estiver cheio. Aí ele quer saber, os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos que já existem, certo? Então aqui a gente tem várias informações e com essas informações a gente vai montar a nossa tabela. A pergunta é, a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a 2, 4, 5, 8 ou 9.
Então, vamos descobrir qual é a resposta correta aqui, ok? Então, a gente primeiro organiza as informações apresentadas na tabela. Vamos lá. Tempo para escoar a água no primeiro reservatório era 6 horas e no segundo é 4 horas. Capacidade do reservatório. No primeiro era 900 metros cúbicos e no segundo é 500 metros cúbicos. E a quantidade de ralos no primeiro reservatório é 6 ralos e ele quer saber quantos ralos a gente precisa colocar no segundo. Como a gente está trabalhando aqui, né, com uma regra de 3 composta, o ideal é utilizar as flechinhas para a gente fazer a análise melhor. Então, colocamos a flechinha ali na nossa parte que a gente tem a incógnita, então a gente quer saber a quantidade de ralos, vai a flechinha já lá, certo? Agora vamos analisar primeiro tempo para escoar a água e a quantidade de ralos. Então, as grandezas tempo para escoar a água e quantidade de ralos são inversamente proporcionais. Como assim? Vamos pensar. Se eu colocar mais ralos para escoar, vai demorar mais ou menos tempo? Quanto mais ralos, menos tempo, né? Quanto menos ralos, mais tempo vai demorar. Então, por isso que elas são inversamente proporcionais. Isso significa que eu preciso colocar a minha flechinha aqui pro lado contrário, tá bom? Agora eu vou analisar essa e essa. As grandezas, capacidade de reservatório e quantidade de ralos são diretamente proporcionais. Quanto maior o meu reservatório, mais ralos eu preciso ter para que o escoamento seja, né, no caso ali, tenha a mesma proporção. Então, eles são diretamente proporcionais, por isso que a flechinha vai para o mesmo lado, ok? Então, aqui, mesmo lado do que está no X, tá, gente? O parâmetro nosso aqui é este que está com o X com a incógnita, certo? Então, a partir dessa análise, a gente vai montar a proporção. Mesma coisa. Começo com o que eu quero descobrir. 6 sobre X igual 900 sobre 500 vezes, como esse aqui tá com a flechinha invertida, porque a gente fez a análise, viu que eles são inversamente proporcionais? Esse aqui vai ser invertido, então vai ficar 4 sobre 6, ok? Então, 6 sobre x igual a 900 sobre 500 vezes 4 vezes 6. Multiplico 900 vezes 4 vai dar 3.600, 500 vezes 6 vai dar 3.000. Fazendo a multiplicação cruzada, 3.600 vezes x igual a 3.000 vezes 6. 3.600x igual a 18.000. 18.000 dividido por 3.600 me resulta em 5. Então, a resposta correta aqui vai ser a letra C. Então, portanto, para escoar a água do ralo do novo reservatório em 4 horas, vão ser precisos aí 5 ralos. Ou seja, a nossa resposta certa é a letra C. Certo, gente? Espero que tenha ficado claro, né? A aula aqui é só a aplicação de exercícios desses dois conteúdos aí, regra de 3 simples e regra de 3 composta. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido essa revisãozinha rápida que a gente fez hoje. Não esqueçam de fazer os exercícios e de revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu vejo vocês então na nossa próxima aula.